caso das locuções adverbiais femininas, todas precisam de crase. O uso é obrigatório, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos do que são essas locuções adverbiais femininas. À direita, à esquerda, às pressas. Olha o às vezes. Como a gente digita o às vezes sem crase, muitas vezes. À noite, à direita, à esquerda, à tarde, à frente, à maneira. Sempre que você encontrar uma expressão que está detalhando a informação, a crase é obrigatória. Ele sempre chega à noite, tá? As aulas são sempre à tarde. Você está detalhando a informação, tá? Vire à esquerda. Está indicando para onde você vai. Ó, passou um acento agudo aqui, tá vendo? Mas todos são acento grave. Tá? Porque é uma regra fechada. É locução adverbial feminina? O uso da crase é obrigatório. Sempre que for, ó, andava rente à parede, à espera de alguém, à força de... Então, todos esses que vão detalhar a informação, ele está à mercê de Deus. Sempre eu vou ter crase, tá? Então, é uma regra geral, sempre vai aparecer. Não precisa filosofar muito nesse caso. Eu pretendi falar bastante daqueles casos onde é proibido, onde é exceção, para a gente conseguir enxergar melhor, porque esses casos onde é obrigatório usar são mais simples, tá? A moda, a maneira. Então, bife à portuguesa. Bife à moda de Portugal. Então, uma dica nesse caso é você substituir pela expressão a moda ou a maneira, tá? A maneira como ele chegou, a moda como acontece. Poesia a Camões, a maneira de Camões, com aquele estilo dele de escrever. Então, nesse caso, sempre vai ser crase obrigatória, tá? Então, esses casos eu acho mais simples quando é obrigado, você sabe que você tem que pôr, do que naqueles casos que você tem que analisar. Quando puder trocar a crase pelas expressões a moda e a maneira, mesmo sendo palavra masculina, se deve usar crase. Então, muito cuidado com isso aqui. A crase aparece em palavra masculina? Sim. Quando você puder substituir por a moda ou a maneira. Como nesse caso assim, ó, Camões, é masculino ou é feminino? É masculino. E se usa crase aqui por quê? Porque é a maneira de Camões. Então, o que eu faço quando eu estou estudando isso? Eu não fico pensando assim, ah, meu Deus, por que e agora? Não, é regra. Aplica a regra e ponto final. Eu acho que é mais simples internalizar assim. Então, a regra é o quê? É palavra masculina? É. Mas aí o que acontece nesse fenômeno aqui? É a maneira de. Então, eu vou aplicar a crase e ponto final. Salto a Luís XV. Muito bem, tá? É a moda, aquela moda. Toda vez que for comida. Se for a moda, eu vou colocar um exemplo de comida aqui que não é, ó. Bife a cavalo. É moda? Não é. É um estilo? Não, é uma receita. Então, aqui ele não entra crase, tá? Então, já vi em prova essa questão aqui do tal do bife a cavalo, por causa das outras modas de comida, como do portuguesa lá que a gente viu, ó, bife à portuguesa. É a moda daquele país, de Portugal, tá? Que não é o caso do bife a cavalo, porque aqui não é um país, não é nada, é o nome da receita. Ok? Então, muito cuidado com essa, tá? A gente pode falar bife à moda de cavalo? A gente pode falar o que a gente quiser na oralidade, né? Mas, pensando na concordância nominal e verbal, não, né?
Então, eu falo bife à maneira de cavalo, bife à maneira de cavalo. É a mesma coisa do bife à parmegiana, é a receita, tá? Então, não entra crase nesses exemplos aqui. Não tem crase porque a moda e a maneira não se encaixa nesse exemplo. Mas é só você gravar, bife a cavalo não tem e ponto final. É igual o parmegiana, também não tem. Cheguei a este lugar, cheguei àquele lugar, tá? Então, você vai substituir o aquele por a este, se mantiver o sentido precisa de crase. Essas regras são coisas que a gente tem que aprender, porque é caso de uso obrigatório. Então, não tem que a gente filosofar muito, tá? Se eu tenho aquele, aquela e aquilo, e posso substituir por a este, a esta ou isso, eu vou ter também. Ou a isto, eu vou ter a crase ali. É regra, vou a esta cidade, vou àquelas cidades. Então, é a mesma coisa, ó, a esta, a este e a isto. Se eu puder substituir, eu vou ter a aplicação obrigatória de crase nesses casos. Não tem muito o que filosofar. É regra geral, tá? Lembrando que nós somos muito pouco cobrados nisso em exame. O que eles cobram é a preposição mais o artigo, tá? Portanto, sempre que houver preposição a, tá? Aqueles, aquelas e aquilo, haverá crase. Devemos então usar o acento no primeiro a. Sempre comparecem àqueles encontros. É a mesma questão do começo. Quem comparece, comparece a alguma coisa. Então, eu tenho a preposição e eu tenho o a do aqueles, que é craseado. Tá? Quem faz referência a algo. Então, eu tenho a preposição a mais o a da palavra aquilo. Por isso que aparece a crase nesses exemplos. Mas é mais simples eu pensar assim. Posso trocar por a este, a esta ou a isto. Se eu puder trocar, vai entrar crase nesses exemplos. Que é regra fixa, regra geral. E antes da parte do exercício, que não vai dar tempo de hoje, nós vamos ter que fazer em casa, os exercícios finais, prova, a bala e a vista. É regra ser craseado, tá? Então, é simples. É craseado, ponto final, tá? Então, ele foi morto a bala. Entra crase aqui. Porque se eu colocar só o artigo, morto a bala, é como se a bala tivesse morrido, tá? Vendo à vista, tem o sentido de vender alguma coisa. Agora, se eu falar vendo à vista, estou vendendo os meus olhos, tá? Então, a diferença de preposição e artigo nesses exemplos. Então, o à vista, o a prazo, que é masculino, mas como é uma locução, ele também vai ser craseado. A bala também. Só para lembrar o que a Priscila comentou a respeito das horas, tá? As horas, elas sempre vão ser craseadas, é obrigado. Aula às 17 horas, sempre vai ser. Igreja às 19, não sei o que, tanto, vai ser sempre. Mas, se o numeral, o horário, vier acompanhado de, desde, para, após, ou seja, preposições que não admitem crase, você não vai ter crase junto a essas expressões. Não tem. Questão de concurso, sempre cai isso aqui. O que você tem que gravar? Se for só o horário isolado, eu tenho crase. Se eu tiver alguma preposição acompanhando de, para, após, entre as 17 e as 19, o entre as 17 não tem crase, o às 19 tem.
porque ele vai estar sozinho, isolado. Tudo bem? Vou estudar após as 22. Não tem. E esse aqui que cai muito. Palavras repetidas. Não se usa crase. Grava simplesmente isso. Cara a cara, frente a frente, passo a passo de artesanato. Como a gente vê com crase. Isso é a regra simples. Se for palavra repetida, não tem. Tá? Não tem nenhum que filosofar. Palavra repetida, não usa crase. E após isso a gente tem os exercícios. O que eu posso fazer? Gravar a resolução deles e enviar, ou então deixá-los para ser a introdução da nossa próxima aula. Como a gente fez hoje a introdução do exercício da aula passada, a gente deixa eles para a introdução da próxima aula. Aí vocês realizam em casa. Beleza? Muito conteúdo, né, gente? Muita informação, eu sei. Mas foca nos casos em que é proibido, as locuções que são obrigatórias e nessa análise verbal e análise como sujeito. Ok? Muito bem. Dúvidas? Todas. Eu sei. Mas conforme nós fomos exercitando, é que a gente vai pegar o jeito. Tudo bem? É igual tirar a carteira de motorista. Você não vai lá e ele explica, ó, isso aqui é o câmbio, isso é marcha e você aprende. Não é assim, tá? Igual a minha amiga falou hoje, musculação é assim, se não estiver doendo, não está funcionando. Então agora é a musculação do cérebro. Vai doer mesmo, mas a gente vai colher os frutos. Tudo bem? Vamos fazer o nosso sorteio do dia, tá? O próximo é uma escova com a Líria, que ela é ótima. Vocês viram, eu postei no Instagram a escova que ela fez no meu cabelo aquele dia. Ela é maravilhosa, é a maga da escova. Então, aqui nós temos tanto o nome de quem está presencial, quanto o nome de quem está online, porque eu esqueci do outro dia. A Kátia, como ela já foi sorteada, ela vai tirar aqui, vai ser a nossa Miss do sorteio. Vem aqui. Só porque ela está se escondendo. Muito bem, muito bem. Aí eu já vou falar. Ó, os papéis brancos é de quem está aqui. Os cinzinha é de quem está fora. Então pode pegar pode pegar um do branco e depois a gente pega do outro. Porque para você, né, é indiferente. Muito bem, muito bem. Pega um cinza. Pega mais outro do cinza, porque na semana passada eu não sorteei para o pessoal que está em casa, né? Então vamos lá, gente. Primeiro, pode pegar qualquer um, é a escova. A Heloísa! Olha, Elo. Você queria o quê? Que quentão. Não! O quintal já foi semana passada. Depois tem um que é marido de aluguel, mas acho que não está nessa ordem aqui, deixa eu ver. E eu esquecendo que eu estou com o negócio de passar aqui, né? Eu não estou acostumada com essas coisas muito chiques, não. Essa é a manicure. É a Thalita, é uma das manicures mais talentosas que eu conheço. Karen Bianca. A Karen, ela faz no online, ganhou uma unha com a Thalita. Gente, eu amo essa manicure, viu? Essa mão aí é minha. Acho que foi num carnaval que eu fui bafônica desse jeito. Mas ela que fez minhas unhas pro casamento, tudo. A Thalita é maravilhosa. E agora é o quê? Peraí, Kátia, deixa eu pôr aqui o negócio. Agora é da Líria também, mas é um corte de cabelo. E quando ela vai cortar, ela corta, faz a escova, chapa, tudo certinho. Bianca Silveira, também do online. Então, essas são as...
Não, eu vou pôr no cartãozinho, a gente vai marcar já. Obrigado, viu, Kátia? Então, esse é o nosso sorteio de hoje, tudo bem? No próximo, então, só para a gente lembrar, que sábado que vem a gente não vai ter encontro, nós vamos fazer diário, e aí no dia 19 a gente vai estar aqui.